Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 1875. Foi o fundador da psicologia analítica, uma abordagem que ampliou a psicanálise de Freud, ao incluir o inconsciente coletivo, os arquétipos, os símbolos e a espiritualidade como partes essenciais da psique humana. Jung acreditava que o ser humano possui, dentro de si, um movimento natural, em direção à totalidade, que ele chamou de processo de individualização. Esse processo costuma se intensificar na segunda metade da vida, especialmente por volta dos 40 anos. E é sobre isso que vamos falar agora. Pense bem sobre essa frase. E se tudo o que você viveu até agora fosse apenas o ensaio de um espetáculo que ainda não começou? Parece exagerado. Pode ser, mas é exatamente isso que muitas pessoas sentem. Ao chegar nos 40 anos, essa fase, chamada popularmente de crise dos 40, não é apenas uma crise. É uma mudança psíquica profunda, que coloca em xeque tudo o que foi construído até ali. O corpo muda, os desejos mudam, as prioridades mudam e, acima de tudo, a relação com a própria alma muda. Aos 40, aquilo que antes fazia sentido começa a aparecer vazio. A motivação diminui, o prazer desaparece, a sensação de propósito entra em colapso. E o que está por trás disso? Um processo natural. Segundo Jung, o inconsciente começa a exigir sua parte. É como se, até então, você estivesse apenas interpretando um papel, seguindo um roteiro imposto pelo mundo. Mas chega uma hora em que a alma quer falar e ela não fala com gentileza. Ela cobra a primeira metade da vida. Adaptação. Jung dividia a vida psíquica em duas grandes fases. Na primeira metade da vida, o ser humano está voltado para o mundo exterior. O objetivo é construir uma identidade, conquistar espaço, ganhar autonomia e se adaptar à sociedade. Essa fase é marcada pelo fortalecimento do ego, a parte da psique, que organiza a consciência e se identifica com a nossa imagem social. Para funcionar no mundo, o ego precisa de uma estrutura chamada persona. A persona é uma espécie de máscara social. Ela representa o que mostramos ao mundo. Ela é moldada por regras, papéis e expectativas. Por exemplo, você pode ser pai, advogado, gerente, artista, estudante. Cada papel exige um comportamento, uma linguagem, uma forma de se apresentar. A pessoa é necessária, ela organiza a convivência, mas ela é uma construção. Ela não é você. O problema acontece quando a pessoa se identifica tanto com essa máscara que esquece quem realmente é. A desconexão com o self. No centro da psique está aquilo que Jung chamou de self. O self é a totalidade do ser. É aquilo que você é em essência. Integrando tanto a consciência quanto o inconsciente, durante a primeira metade da vida, o self costuma ficar em segundo plano. A prioridade é o ego. É estudar, trabalhar, construir, crescer, conquistar, ser reconhecido. Só que esse processo exige que algumas partes internas sejam deixadas de lado. Você precisa escolher o que mostrar e o que esconder. As partes rejeitadas, medos, desejos, traumas, fragilidades, potenciais vão sendo empurradas para o inconsciente e formam o que Jung chamou de sombra. A sombra não é algo necessariamente negativo. Ela é composta por tudo aquilo que foi reprimido, para que o ego pudesse sobreviver. Isso inclui traços considerados feios, indesejáveis, mas também qualidades que foram mal interpretadas. Sensibilidade, criatividade, raiva legítima, sexualidade, coragem, ousadia. Quanto mais reprimimos essa parte, mais a sombra cresce. Por volta dos 40 anos, a estrutura da vida externa geralmente já está estabelecida. Você tem um trabalho, uma família, um nome, um histórico. Mas algo começa a se incomodar. O que antes fazia sentido, agora parece automático. O que antes te movia, agora parece peso. As certezas viram dúvidas. E o sucesso pode parecer uma prisão. Essa é a entrada na segunda metade da vida, quando o inconsciente começa a exigir integração.
O self começa a chamar e a persona começa a ruir. É como se a alma dissesse: você passou metade da vida se adaptando ao mundo. Agora é hora de voltar para si. É nesse ponto que muitas pessoas relatam um vazio existencial, crises de identidade, esgotamento emocional, depressão, desejos súbitos de mudar tudo. Mas isso não é um colapso, é um processo de transição. Jung chamou esse movimento de individualização. É o caminho que leva o ser humano a integrar todas as partes da sua psique, tanto as conscientes quanto as inconscientes. Individualizar-se não é se tornar uma pessoa melhor, é se tornar quem você é de fato, com todas as suas contradições, sombras, potências e fragilidades. É deixar de viver apenas para fora e começar a viver também para dentro. É sair do piloto automático e entrar num diálogo verdadeiro com a alma. Mas esse caminho não é confortável. Antes de encontrar o self, é necessário encarar a sombra. Essa etapa é inevitável. É como atravessar uma floresta escura, onde você encontra tudo aquilo que tentou evitar. E o mais difícil, você percebe que muitas vezes sabotou a si mesmo, negou suas emoções, engoliu sua dor, viveu para agradar, escolheu caminhos por medo. Esse confronto é doloroso, mas transformador. Jung dizia que o ouro da alma está na sombra. É ali que estão nossos verdadeiros potenciais, reprimidos por anos. Por isso, ele afirmava: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Os arquétipos como guias. Durante o processo de individualização, o inconsciente envia mensagens. Elas podem surgir em sonhos, imagens simbólicas, repetições de padrões, sincronicidades. Esses elementos são organizados em arquétipos, padrões universais, que estruturam o inconsciente coletivo. Por exemplo, o velho sábio, que representa o conhecimento interior, o curador ferido, que mostra como nossas dores podem se transformar em sabedoria, o andarilho, que representa a busca, o eremita, que simboliza o retiro necessário para o autoconhecimento, a grande mãe, o herói, o alquimista. Esses arquétipos aparecem como guias simbólicos da jornada. Eles não são personagens externos, mas representações internas, morte simbólica e renascimento. No processo de individualização, algo precisa morrer. O falso eu, a imagem, a pessoa, e algo precisa nascer. A autenticidade, a verdade, ou self. Jung usava a alquimia como metáfora para esse processo. Na alquimia, o nigredo, a fase negra, representa a decomposição do velho. É o caos, a crise, a desconstrução. Mas é isso que permite o nascimento do novo, a crise dos 40. Sobre essa perspectiva, não é o fim de nada, é o começo de tudo. O chamado para viver de verdade. Se você está nesse momento ou sente que ele se aproxima, não fuja. Essa crise é um convite à consciência, é a alma pedindo passagem, é o self querendo emergir. Olhar para dentro pode ser desconfortável, mas é ali que mora a verdade. Porque a vida real, aquela que faz sentido, e começa quando você para de representar e começa a viver como você é. Aos 40, o espetáculo finalmente começa. E o protagonista é você. Resumindo, a vida realmente começa aos 40. Até então, você está apenas fazendo pesquisa. Pense bem sobre essa frase, por mais desconfortável que ela pareça. E se fosse verdade? E se tudo o que você viveu até agora fosse apenas o ensaio de um espetáculo que ainda não começou?